queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do Contraturno Digital. Eu sou a professora Vanessa Mafra e vamos verificar aqui qual é o nosso conteúdo de hoje. Vejam aí, o título da nossa aula é o quê? O que diz o texto? Objeto de conhecimento. Escrita autônoma e compartilhada, planejamento e produção coletiva de narrativas ficcionais que apresentam cenários e personagens como peças de teatro, fábulas, lendas, contos, dentre outros, considerando os elementos constitutivos do gênero narrativo proposto: enredo, tempo, espaço, personagens e a construção do discurso direto e indireto. Então vejam aí como a nossa aula está maravilhosa, um assunto que a gente ama, que é o texto narrativo. Então, vamos para a nossa aula. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem muitas histórias encantadas? Esse lugar aqui fazem vocês lembrarem alguma coisa? Com certeza, né? Vocês sabiam que há quem diga que o sapo é o animal mais famoso das histórias encantadas? Afinal, volta e meia, o sapo está ali como personagem. E vocês conhecem alguma história em que o sapo é um personagem? Tenho certeza que sim, não é isso, sapo? Vocês sabiam que o sapo ele já foi príncipe? Aonde, professora? Na história O Príncipe Sapo. Ele também fez outra história, ele foi personagem de outra história, como qual? A Princesa e o Sapo. Olha só como esse personagem é famoso. No filme do Shrek, o pai da Fiona, que é o rei, ele é também o quê? Um sapo que teve o seu pedido atendido por uma fada madrinha. Além do sapo, o que essas histórias têm em comum, meu povo? Elas têm o quê? Princesas, reis e castelos, não é? Olha só, isso aqui é a nossa história encantada. E eu tenho uma história para contar para vocês. Então, fiquem atentos. O Príncipe Sapo. Num dia ensolarado, a princesa está brincando com uma bola no pátio do palácio. Subitamente, a bola lhe escapa das mãos e rola para dentro de um pequeno lago, fora de seu alcance. Naquele preciso momento, a princesa está disposta a qualquer promessa, desde que obtenha de volta sua bola. Surge um sapo, que se propõe a lhe devolver o brinquedo, com a condição da princesa levá-lo para o castelo quando ela retornar. Além disso, deverá deixá-lo comer ao seu lado, dormir em sua cama, amá-lo e ser amiga dele. A princesa concorda, mas quando o sapo lhe entrega a bola, sai correndo para o palácio sem esperar por ele. O sapo acaba aparecendo na corte e o rei fica sabendo do ato desonesto da filha. Aborrecido porque a filha se recusa a cumprir a palavra empenhada, o rei insiste em que ela receba o sapo como havia prometido. A princesa obedece, porém de má vontade. O sapo sentou ao lado da princesa na mesa, comeu no pratinho de ouro juntos, bebeu no copinho dela. Na hora de dormir, quis deitar junto com a princesa. Ela não aguentou de raiva e o tacou na parede. Porém, quando caiu no chão, não era um sapo, e sim um príncipe com preciosos olhos. Ele contou como havia sido encantado por uma bruxa malvada e que ninguém poderia livrá-lo do feitiço exceto ela. Arrependida e humilhada, a princesa compreende que viver honestamente tem suas vantagens. Muito bem, olha aí a princesa não querendo honrar com seu compromisso, né? Mas ainda bem que ela honrou porque ela conheceu o quê? O Príncipe Encantado. Essa história que a gente acabou de conhecer, de ouvir, se chama um conto, né? Ele é do gênero textual conto. E o que é mesmo um conto, professora? O conto, como eu falei para vocês, é do tipo
textual narrativo. Então, ele conta uma história. O conto é uma história curta que apresenta personagens. Alguns são chamados de contos de fadas, pois possuem elementos mágicos, fantasiosos. Então, veja aí que ele é uma história um pouquinho mais curta, né? E ele traz muita informação. O que o conto mostra? Vamos verificar aí, ó. Nos contos podemos encontrar informações de quando e onde os fatos da história acontecem, personagens que vivem os acontecimentos da história, um narrador, que é quem conta a nossa história, e as falas dos nossos personagens, que elas podem ser apresentadas de duas formas, que aí nós falamos dos tipos de discurso, e que nós temos dois tipos. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o discurso direto, que é o que a gente mais utiliza nas histórias narrativas, né? Que é o quê? Quando a fala de um personagem é escrita de forma direta, isto é, como ela falou. Então, o narrador, ele dá o poder de voz a esse personagem. Olha só nosso exemplo. Então, o rei disse: aquilo que prometeste deves cumprir, deixe-o entrar. Veja aí que o nosso texto está escrito no discurso direto. Por quê? Então disse. O disse já mostra que vai ter uma fala. Logo em seguida tem dois pontos, que também é característica desse texto. E tem o quê? O travessão. Então, estamos diante de um discurso direto. Outro tipo de discurso também que nós temos é o discurso indireto, quando a fala de um personagem é escrita por meio do narrador do texto. Então, agora o personagem não tem mais poder de voz, e sim o narrador. Aborrecido porque a filha se recusa a cumprir a palavra empenhada, o rei insiste em que ela receba o sapo, como havia prometido. Então, perceba aí que agora é o rei, ela, está escrito em quê? Na terceira pessoa do discurso. Agora, vamos verificar se nós entendemos a história. Onde a história se inicia, gente? No pátio do palácio, né? E quem são os nossos personagens? A princesa, o sapo, que era o príncipe, e o rei. A bola caiu no lago, né? Quem a devolveu para a princesa? O sapo. O que a princesa prometeu para o sapo, hein? Levá-lo para o castelo quando retornasse. Além disso, deixá-lo comer ao seu lado, dormir em sua cama, amá-lo e ser a amiga dele. Vejam aí. Ela cumpriu a promessa, gente? Não. Saiu correndo para o palácio sem esperar por ele, né? Mas o rei fez a filha cumprir a promessa, certo? Como era contra a sua vontade, teve um momento em que ela perdeu o controle e fez o que com o sapo? Tacou o quê? O sapo na parede, né? E como é que termina essa história, meu povo? O sapo vira príncipe e a princesa fica o quê? Arrependida, né? Como o conto, já falei para vocês, ele pode ser escrito de duas formas, né? Então, o conto foi escrito em discurso direto ou indireto? Como a gente pode ver, ele foi escrito através do discurso indireto, pois o narrador é quem reproduz a fala do personagem, né? Então, veja aí como a gente aprendeu bastante sobre o texto narrativo do gênero textual conto. E agora que a gente já aprendeu bastante, vamos aplicar o nosso conhecimento com o Aplicando. Muito bem, então vamos aplicar o nosso conhecimento com uma questão do CMEAN, ano de 2022. Leia o texto abaixo. Conto de todas as cores. Eu já escrevi um conto azul, vários até, mas este é um conto de todas as cores. Porque era uma vez um menino azul, uma menina verde,
negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-íris. Até que apareceu uma comissão de doutores, os quais, por mais que esfregassem os nossos 4 amigos, viram que não adiantava. E perguntaram se aquilo era de nascença ou se... Mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados. Muito bem, vamos agora para a nossa questão. No trecho, eu já escrevi um conto azul, vários até, mas este é um conto de todas as cores. Podemos afirmar, letra A história começa em uma paleta de cores. Letra B, o trecho está escrito na primeira pessoa e o narrador é um escritor. Letra C, o narrador está falando de cores primárias. Ou letra D, esse trecho está escrito em discurso indireto. Qual será a nossa alternativa? Letra A, B, C, D? E aí, qual a nossa alternativa correta? A letra B. O trecho está escrito na primeira pessoa e o narrador é um escritor. A gente pode perceber aí que esse trecho, ele afirma, né, que está na primeira pessoa do nosso discurso, porque é o eu, primeira pessoa do singular. Além disso, é evidente que o nosso narrador é um escritor, pois ele afirma que já escreveu vários contos, né? Não foi só esse conto azul, mas sim vários, então mostra que ele é um escritor, certo? Parabéns para quem acertou. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. O ato de narrar, de contar uma história, está muito presente no nosso dia a dia, né? Sempre nós temos uma história para contar, um babado fortíssimo para falar, certo? A nossa aula de hoje foi sobre o conto e esse conto foi focado na leitura e compreensão da história, né? Então, quando a gente vai ler um conto, a gente vai ler uma história, é super importante a gente verificar alguns pontos essenciais da história, que são o quê? Os elementos da narrativa. Como, por exemplo, aí, ó, onde acontece a história, quando isso aconteceu, né? O nosso tempo. O que aconteceu? Os fatos ali, o desenrolar que nós chamamos do quê? Do enredo. É importante também a gente identificar os nossos personagens, porque são eles ali que vão praticar a nossa ação, né? A ação da história. Outra coisa que é importante a gente observar é o narrador. Que tipo de narrador essa história está apresentando? Ele é um narrador personagem? Ele é um narrador observador? Ou seja, ele não participa, ele está ali, ó, só de olho? Ou é aquele narrador que conhece o personagem inteiro? Seja aqui, ó, falando o que está visível a todos, ou também o que se passa por dentro do nosso personagem, né? O lado psicológico. Então é importante a gente identificar os tipos de narrador. Outra coisa também importante no texto é como ele foi escrito. Ele está escrito em quê? No discurso direto, discurso indireto. Então, a nossa narrativa ela pode ser apresentada dessas duas formas, né? O discurso direto é quando o personagem tem um poder de voz. A fala dele vai ser igual como ele falou, né? Já o discurso indireto, ele não tem mais esse poder de voz. Quem vai falar, relatar as falas é o nosso narrador. Então, se você quer fazer uma boa leitura, uma boa compreensão do seu texto, procure aí responder esses elementos, tá bom? E olha só, se você não quer perder nada, quer ficar por dentro de tudo, sempre muito atualizado, basta você acessar as nossas redes sociais. Vai lá, clica, curte, se inscreve que você não vai perder nada. Tem muita novidade, tá bom? E agora nós ficamos por aqui na aula de hoje, mas eu conto com a sua presença na nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau!